Graça e a paz de Cristo estejam com todos. Aqui, pastor Raimundo Silva. Aqui é o diácono Jonathan Cadiz. Mais uma vez, o nosso Papo de Crente. Nesse sábado, conforme foi anunciado durante a semana, nós estamos aqui para bater um papo sobre um assunto atual, um assunto polêmico, um assunto que eu creio que você vai descobrir coisas interessantes a respeito da inteligência artificial. Olha, esse assunto acho que é o mais atual que a gente já conversou, né? Esse muito atual. E detalhe, né? Para você ver aqui no Papo de Crente, o papo é de crente, mas a gente te mostra que crente está envolvido em uma sociedade. Existem coisas que você precisa saber, né? E hoje, acho que mais do que nunca, eu vou ficar como telespectador, porque hoje eu vou aprender mais do que eu já aprendo aqui com o pastor Raimundo Silva. Então, eu espero que você goste desse assunto. Vai ser muito bom, tenho certeza, e é muito importante para a gente entender algumas coisas, né, pastor? Sim, com certeza. É, toda tecnologia, né, toda novidade, muitas vezes causa, primeiro, espanto, né? Causa medo, porque é algo novo, é algo que as pessoas não estão acostumadas, não têm habilidade, né, para lidar, né, com essa ferramenta. Então, causa muitas dúvidas, causa muitas incertezas. Mas nós vamos ver hoje que, assim como foi, né, com o rádio, assim como foi com a televisão, assim como foi com a internet, isso é uma tecnologia que veio para ficar. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Quem não se adaptar, né, à IA, né, vai ficar no passado. Então, como todas as outras tecnologias, têm os seus prós, né, e os seus contras. Eu costumo dizer, Diácono João diz que nada é ruim e nada é mal. As coisas em si, elas não têm um valor moral. Então, por exemplo, a internet é boa, é ruim? Ela nem é boa e nem é ruim, ela é neutra. O que torna ela ruim ou boa é como nós fazemos uso dessa ferramenta, né? Verdade. É a minha primeira colocação a respeito desse assunto. Pastor, continue falando o que o senhor estava falando com a gente aí. Então, ao longo de quase 5 mil anos de história, a humanidade tem acumulado conhecimento, né? E agora esse conhecimento ele está todo sendo condensado, digitalizado, né? E o propósito desse conhecimento é produzir, né, uma vida melhor, né, para os seres humanos. Isso é bom, isso é louvável, mas nós sabemos que ao longo da história da humanidade, o conhecimento, né, ele colocado nas mãos de pessoas erradas, né, ele pode ser usado tanto para o bem comum, como, né, para o domínio, né, das massas. Isso nós sabemos muito bem. Uhum. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, né, como é que se desenvolve o conhecimento, né, de uma inteligência artificial? Talvez as pessoas não saibam, mas as redes sociais são grandes laboratórios, né, para as IAs. Através, né, das redes sociais, eles estudam o comportamento humano, os as nossas preferências políticas, as nossas preferências religiosas, as nossas preferências sociais, enfim, gosto por música, enfim. E toda essa informação, né, ela digamos assim, é usada, né, para o quê? Para dar, né, conhecimento à inteligência artificial. Então, quando nós estamos interagindo, né, com o Facebook, com o Instagram, com o TikTok, né, com todas essas redes sociais, esse é um laboratório de onde a inteligência artificial ela, né, cria parâmetros, né, de conhecimento, né, e a partir de tudo que é Coletado, né? coletado essas informações, ela vai fortalecendo, né, estabelecendo o seu campo de conhecimento. Então, é um processo contínuo. Quanto mais pessoas participam das redes sociais, quanto mais pessoas interagem com a internet, né, mais abastecimento tem, né, para as inteligências artificiais. É importante frisar que há, né, um projeto, isso aqui é algo que às vezes não é falado, né, ao público, muita gente não sabe isso, que é um projeto de um cérebro global. O que seria o cérebro global? Seria um data center central que ele interligaria, não é, a internet como um todo, no mundo todo. Isso é um projeto que é claro que é a longo prazo, ele está ainda, né, nos seus estágios iniciais, mas a ideia é que esse cérebro global ele esteja conectado, não é, numa rede global que tenha acesso, não é, a toda a internet
do mundo como um todo. O próprio Elon Musk ele está criando, né, com essa rede satélite, que é uma rede global de internet. Para quê? Para que nenhum ponto da Terra, né, fique sem internet. Porque o próximo passo é a internet das coisas, ou seja, a tua geladeira vai estar conectada à internet, o teu carro, os teus eletrodomésticos, tudo vai estar conectado à internet. E cada um desses objetos vai ter o quê? Vai ter um ID digital. Eita. Agora vamos um pouquinho mais adiante. A internet das coisas, isso hoje já é uma realidade. Mas ainda não é isso, não. Você estava falando Sim, da questão que a internet ela se molda, né? Ela colhe as informações sobre você. E aí, para você que ainda acha que essa realidade não é tão presente na sua vida, isso você vê nas redes sociais, nos seus aplicativos, aplicativo de compra, por exemplo. Ele vai oferecer para você aquilo que você mais gosta, aquilo que você pesquisou antes. Isso já é a inteligência artificial, né? Examinando você, sabendo qual é a sua preferência, para te oferecer aquilo que você gosta. Então, ela está bem presente, mais presente do que você imagina na sua vida, né? E o pastor Raimundo falou sobre a questão da Alexa, né? Que hoje nós temos na nossa televisão. Você vai no seu microfone e pede, eu fiz isso. Hoje a gente, se quiser, você não tem nem trabalho mais de desligar a televisão, de mexer no controle, já fez tudo. Então a inteligência artificial está muito presente na nossa vida, né? Mais do que um chat que a gente conheceu agora, né? Que a gente fez perguntas, ele responde, mas a inteligência artificial ela está presente no seu dia a dia, né, pastor? sim. E como a gente estava falando, nós estava falando no princípio, nós já temos a internet das coisas, não é? Já. O que significa isso? Que tudo dentro da sua casa, né, vai estar conectado à internet, não é? E vai fazer parte de um sistema global. Essa é a ideia, isso é um projeto que está em andamento. Não está concluído, mas está em andamento. Uhum. Veja, o projeto do Neuralink de Elon Musk, a ideia é o seguinte: não é só conectar as coisas, mas é conectar o teu próprio cérebro à internet. Eita. Esse é um projeto, né, Neuralink de Elon Musk, que já está em testes iniciais. Foi feito um teste em animais e agora, ano passado, começou a ser feito um teste em seres humanos. Então, na verdade, é, essa ideia, né, de uma conexão global, não é? A ideia não é só conectar as coisas, é conectar, né, o próprio ser humano à internet. É a, a realidade, né, imitando a ficção. É Matrix no sentido, né, real da coisa. E talvez você possa ficar admirando, não, pessoal, mas você está falando de coisa que ainda está muito distante. Não, essas coisas Estão bem próximos, estão né? bem próximas de nós, elas são uma realidade, não é? É, que está presente na nossa vida. Mas, tem grande questão, né? As escrituras sagradas falaram alguma coisa a respeito sobre isso? Eita, meu Deus, aí é que tá. Aí você que a gente vê aqui, papo de crente, mas vai falar de inteligência artificial, vai falar de. Pois é, e aí? Tem a Bíblia nos mostra algo relacionado a isso, né? Será que tem isso na Bíblia, pastor? Pois é, não. Vamos ver o que diz em Daniel, capítulo 12, versículo 4. O que diz ali? Daniel 12, 4. Aqui é tudo ao vivo, então demora um pouquinho. Dá tempo de você pegar a sua Bíblia do outro lado e acompanhar também com a gente. Daniel 12, 4. Isso. O que diz aí, Eu meu estou com a querido? Almeida Revista e Corrigida. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Olha só, a ciência se multiplicará. Isso aí, é claro que não é uma palavra, né, direta, né, em relação à inteligência artificial, mas nós vemos que nesses últimos anos, a ciência ela tem se multiplicado de uma maneira assim, Assustadora. isso mesmo, assustadora. Falando que a minha palavra que resume é essa, assustadora. Você imaginaria que hoje, né, a gente poderia pegar aqui, né, um aparelhinho e falar com uma pessoa do outro lado do mundo? Isso Ah, só 30, 40 anos. E imagine, Daniel. Porque, como você falou, não é uma referência direta, mas vem cá. O anjo não ia chegar ali para Daniel e ia falar: olha, a inteligência artificial. Então, é claro que a revelação é progressiva. Entender do que se tratava. Então, você tem referência, sim, a essas coisas, mas é claro que, obviamente, a Bíblia não vai falar diretamente, né?
Então, nós vemos que as estruturas, elas são proféticas, não é? E elas abrem uma janela para o futuro, né? E o profeta ele consegue vislumbrar, né, o amanhã. E nesse amanhã, Daniel e outros profetas, eles viram, né, o próprio João. João ele viu muito, né, do que está acontecendo hoje. É. Só que escrito de uma maneira, não é, e com as palavras, né, e com o conhecimento da época em que eles, principalmente o Apocalipse, usa muita linguagem figurada, Aham. por quê? Porque ele aplica, não é, a linguagem daquela época a coisas que ele sequer conhecia. Então a Bíblia fala assim, né, de inteligência artificial, ela fala, né, da tecnologia, né, como Uhum. hoje, mas de uma maneira figurada, numa linguagem que para nós hoje parece uma linguagem obscura, né? Mas é, traz a ideia de que o futuro é um futuro totalmente diferente, né, daquilo que as pessoas naquela época estão acostumadas. E nós estamos vivendo essa realidade, né, É verdade, nesse momento. verdade, verdade. Tanto que a gente está ao vivo, tá? Calma aí que o pastor foi ligar aqui a bateria para não cair aqui e a gente vamos dando segmento. Porque assim, por exemplo, o pastor falou de Apocalipse. Eu me lembro, claro, eu não sou tão velho assim não, mas me lembro que já houve interpretações diferentes do próprio Apocalipse, que foram se entendendo melhor, por isso que eu digo, a revelação é progressiva, né? Por exemplo, quando João ele vê o tema que não é Apocalipse, mas agora você está, para você entender sobre essa questão de revelação progressiva, né? Da interpretação de cultura da época e essa coisa toda, mas quando falava de gafanhoto gigante, hoje você tem uma compreensão de que seja helicóptero, essas coisas assim, mas como que João viu aquilo, né? Isso é assim, entendeu? E todo mundo ouve, né? Como assim que todo mundo vai ver ao mesmo tempo? Hoje a gente entende que é através da tecnologia, né? Verdade. Então, o pastor já conectou aqui, é tudo ao vivo. Continua, pastor, que o senhor estava falando que eu estou notando muito aqui. Então, vamos fazer uma definição de inteligência artificial. É um conjunto de tecnologias que simulam a inteligência humana por meio de algoritmos, redes neurais e sistemas de aprendizado automático. Não é? Então, na realidade, a maior inteligência é a inteligência humana. Mesmo a inteligência artificial, com toda a sua evolução, com todo o seu conhecimento, ela não se compara, né, ao cérebro humano. A inteligência artificial, por mais sofisticada, por mais poder de processamento de dados ele tem, mas nada é comparável ao cérebro humano. E nós devemos entender que é o homem, né, que cria, não é, essa ferramenta. Não é? Então, se é o homem que cria, ela, de uma certa forma, é a imagem, ela é criada à imagem do ser humano. Porque para conhece, nós conhecemos primeiro. Então, nós transmitimos esse conhecimento para ela através da interação, não é? Com ela, através das redes sociais, através dos apps, enfim, através de todo esse aparato tecnológico, não é? A inteligência artificial ela vai, né, processando o conhecimento. E então ela é estruturada desta forma. Né? Então, o diferencial é que a inteligência artificial ela não tem valor moral. Ela não tem valor moral. Ou seja, ela não tem uma moral, ela é amoral. Então, ela Não é imoral, tá, gente? ela não é católica, ela não é protestante, ela não é esquerdista, ela não é direita, ela simplesmente ela olha para os fatos, não é? E apresenta os fatos, né? Dentro da realidade que o usuário dela acredita, né? Isso aí, dentro da realidade que o usuário dela acredita. E um outro fato muito importante é o seguinte, é que ela se adapta, não é, ao usuário. Quando você começa a interagir com a inteligência artificial, ela vai ter a percepção, não é, de quem você é, não é, da sua linha de pensamento, da sua linha de raciocínio, né? E ela vai trabalhar dentro do escopo da interação que você faz com ela. É bem interessante, né? Como a inteligência artificial interage, né, com nós, seres humanos. E uma questão bem interessante, né, como eu vinha falando no começo, é que se você passar ali no Gramacho, a gente vê ali praticamente 4 agências bancárias fecharam. Bradesco, Caixa Econômica, Santander e Banco Itaú. Por que essas agências bancárias fecharam? Inteligência artificial, para você entender como é que ela afeta o nosso presente, como ela afeta o nosso futuro. Você vai ver, por exemplo, no metrô, tem, agora que não tem mais intendente. Você vai lá,
né? Tem uma maquininha lá para você comprar a sua passagem. Você entra, por exemplo, num saque de uma empresa telefônica ou de um banco, você primeiro fala com uma máquina, com uma inteligência artificial. Você liga o seu celular, tem aqui. Se você tem um Android, tem lá no Gemini. Se você vai ter um GPT, chat GPT, a inteligência artificial hoje em dia ela está quase que unanimemente presente em todas as áreas da nossa vida. E detalhe, você vai em qualquer loja mais sofisticada, você vai chegar naquela loja, se a sua compra for com cartão, tem uma máquina lá para você fazer sua compra, passar o cartão e só espera o pedido. Então isso, né, alerta também, né, para de como que a inteligência artificial, apesar dela ser criada à imagem do homem, ela ser uma criação humana, né, não tem a inteligência do homem, mas ela tem tomado o lugar do homem, né, em muitos casos, né, pastor? É verdade. E qual é o ponto positivo da máquina? É porque no ser humano, o fator emocional, ele às vezes atrapalha. Sim. Por exemplo, o ser humano, digamos que ele trabalha numa fábrica de carros. Aí, mas tem um dia que ele teve um problema em casa, o filho está doente, morreu um parente, como é que vai ser o dia de trabalho dele? Vai ser um dia de trabalho de baixa produção, um dia ruim. Mas a inteligência artificial, por ela não tem emoções, ela vai trabalhar independente do que esteja acontecendo. Então, por isso que a inteligência artificial ela vai substituir muitas tarefas, não é? Pois é. No dia a dia, muitas profissões, praticamente, elas vão ter que ser recriadas e vão ser extintas, literalmente. Nós vamos ver inteligência artificial criando vídeos, criando música, criando textos, enfim, uma infinidade, né, de gama de criação que a inteligência artificial hoje em dia ela processa. E nós, né, devemos nos adaptar a esse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que quando foi impressa, né, a primeira Bíblia, né, por Gutenberg, foi Gutenberg, só não foi Gutenberg, Uhum. isso. Aquilo foi uma novidade importante, né? E as pessoas tiveram agora que se adaptar, né? Mas, ah, ler os textos em pergaminhos ou rolos, né? E agora você tinha ali, né, É. um livro. Isso foi uma novidade. E se ele teve alguma oposição? Porque hoje tem gente que, se você usa o seu celular, é polêmico isso, né? Sim, Mas tem gente que critica. verdade. Não, tem que andar com a Bíblia, mas todos os livros da Bíblia estão aqui. Estou falando de gente que leva o celular para a igreja para ficar mexendo no celular. É outra história, né? Mas usar a sua Bíblia aqui, eu mesmo uso muito, a gente tem a Bíblia aqui, ó. É a mesma coisa eu ver numa igreja, uma discussão na igreja que eu fazia parte na época, não faço mais, mas fazia. E a pergunta ali para os obreiros foi se eles aprovavam a máquina de cartão. Ah, tá. Não foi aprovado. Eu disse, gente, mas você só está mudando o papel do plástico, o cartão também é dinheiro. É verdade. E hoje, gente, nós estamos inseguros de sair com dinheiro na rua. Então, acho que é viável, assim, o cartão. Mas então a gente tem que se adaptar também, né, pastor? As mudanças, né, pastor? Vamos voltar no tempo, quando as escrituras sagradas eram escritas sobre pele de animais mortos. É, Literalmente, o livro sagrado, né, escrito sobre pele de animais mortos, né, que eram os pergaminhos. Não é? E houve um tempo em que eram engolos literalmente transportados as escrituras sagradas. Então, poucas pessoas tinham acesso, né, realmente ao texto sagrado. Ficava mais reservado em pessoas que tinham um poder financeiro, né, para até produzir daquele material. Hoje em dia, nós temos a facilidade de ter as escrituras sagradas, né, através da tecnologia, e tem Bíblias online que você tem. Eu tenho uma aqui que tem inteligência artificial. usar essa ferramenta, né, que é útil, né, que vai te ajudar para estudar a palavra de Deus. Não é? Eu não vejo nenhum obstáculo, não vejo nenhum algo, não é, assim, pecaminoso, né, nesse livro, claro, claro. Existe, como o senhor falou, tudo tem pós e tem contra. Eu estava pesquisando muita coisa na inteligência artificial. Sim. Né? Eu vou pregar sobre isso. Claro que eu não ficava naquilo. Se eu ficasse, eu ficasse sem problema. Mas assim, faz os buscos para mim sobre o tema tal, ela me mandava aquele. E depois ela te dá uma opção. Se você quiser, eu faço de um formato Melhor, né? assim. Melhor. Né? Só que aí teve um dia que eu fui pesquisar algo, eu falei, opa, peraí. Não, dá licença, deixa eu pegar meu livro ali um pouquinho, porque eu senti que eu estava correndo o risco de ficar um pouco preguiçoso.
Sim, entendeu? De não querer buscar. E a nossa cultura, né, infelizmente, não é é assim, né? verdade. A nossa geração, principalmente, não gosta de ler, não gosta de estudar. E nessa parte, é como o pastor Raimundo está falando desde o começo, é quem usa. A inteligência artificial não é ruim. Ruim é se você não sabe usar a inteligência artificial. Então, por exemplo, se a gente imaginar, não sei se é somente para nós que somos cristãos, mas a juventude hoje, que não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta, e ele ficar dependente só da inteligência artificial, é claro que isso vai trazer consequências ruins para ela, né, pastor? Sim, sim. O que nós temos cuidado é que ele não transformar, não é, a inteligência artificial num desenho de ouro. Mas, se transformar a inteligência artificial em um desenho de ouro, acho não foi muito. Como foi? A máquina de datilografia, que na época, Gente, não se escrevendo ali, não. eu É, ah, tá, tá, tá. não é do teu tempo, não. Uma coisa que eu tenho que escrever, mas eu não entendi. Eu sim, mas, Não, eu estou pensando no computador, eu estou lembrando desse computador, gente. Meu Deus do céu. Foi uma infelicidade incrível, porque o computador hoje já tem que não sei, meu Deus. hoje nós estamos falando de processamento quântico, meu amigo, é outro Meu conceito. Deus do céu. Pois é. E assim, que foi uma ferramenta foi usada por professores, né, por alunos, né, por alunos, por empresários, né? E daí surgiu o protótipo de computador, né, que era um Não, primeiro computador que tem uma sala. isso aí vem pleno, quando vai se aprimorando, vem pensando que vai evoluir, vai evoluir. Então, e tem uma ferramenta, quando surgiu a televisão, quando surgiu o rádio, não veio do diabo, quando surgiu a televisão, não, nada é do diabo, tudo ele foi criado por Deus, né, para que nós possamos, né, fazer uso, O né, ser humano que usa muito. e mas o importante é nós usarmos de uma maneira coerente, de uma maneira prudente, de uma maneira que o propósito seja edificar, seja construir, não é? Então, por exemplo, o Facebook, eu poderia estar aqui fazendo um vídeo de dancinha, porque eu estou contando piadas indecentes, Sinto mais visualizações, não é? E aí, olha, mil pessoas aí nos com certeza. nós estamos aqui o quê? Levando conhecimento até você. Então, isso prova que né, um instrumento ele pode ser usado, né, tanto para o bem como para o mal. Então, o que nós devemos ter em mente, né, e consciência é como é que eu posso usar a inteligência artificial para o meu benefício, né, e para também para o benefício. Isso aí. Como é que eu posso usar a inteligência artificial? Porque hoje em dia, por exemplo, você pode, através de uma inteligência artificial, você criar um vídeo sobre você coloca lá né, os comandos, como é que você quer, e a inteligência artificial produz um vídeo sobre, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, não é? Ou a crucificação. Então, é uma forma de você usar a inteligência artificial para quê? Para evangelizar. Né? Verdade, Porque hoje em dia a sociedade é uma sociedade visual. verdade. Os jovens, né? E até mesmo os não jovens são visuais. As pessoas hoje em dia não perdem tempo né, lendo. Então, o visual, né, ele chega muito mais na mente das pessoas, chega muito mais na realidade das pessoas do que né, algo escrito. E por que não usar? Por que não se adaptar né, no tempo que nós estamos vivendo? E usar essa ferramenta, usar esse instrumento né, para o quê? Para evangelizar, para falar de Jesus, né, para levar conhecimento, para interagir. Não é isso? Por exemplo, eu utilizo bastante e no canal mesmo no YouTube, para fazer vídeos. E uso muito na escola bíblica dominical, né? Exatamente pelo que você falou, o recurso visual, né? A pessoa consegue aprender muito mais do que. Né? Então, com a inteligência artificial, hoje você consegue montar um slide muito mais fácil, fazer. A gente vive numa geração privilegiada, né? É verdade. Porque a gente deu, como o senhor falou, a máquina de escrever, mas também tem aquilo dado. E hoje nós temos isso tudo na nossa mão, e você consegue se escrever, você consegue através da inteligência artificial colocar voz. Ou se você colocar sua voz, ele faz um texto para você. Te dá inúmeras possibilidades, né? É algo muito que pode ser muito proveitoso realmente. Então, nós estamos falando aqui, né, de vários benefícios que a inteligência artificial ela pode trazer na vida humana. Ela vai trazer na medicina, ela vai trazer, por exemplo, na questão. Eu vi uma reportagem outro dia de um olho biônico. Oi, Está dando visão a pessoas que antigamente não tinham visão. Esse é o lado positivo né, da inteligência artificial. Sim. Existe um lado sombrio, existe um lado negativo? e agora? Agora acho que vai ficar melhor ainda, e o vídeo já estava bom. Pois é. A ideia de criar um cérebro global
Não é? É uma ideia interessante, porque nós teremos o quê? Toda a economia do mundo controlada, né, por uma inteligência artificial, né? Por exemplo, o trânsito, né, o tráfego aéreo, enfim, a energia, né, elétrica, todas as centrais, tudo que você, toda a infraestrutura mundial, né, é controlado por essa inteligência artificial. Isso é uma ideia, gente, que está sendo desenvolvida por empresas como OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta AI, Baidu e Tencent ao lado. Você pode perguntar, mas quais são os países que estão envolvidos? Estados Unidos, China, As maiores potências. as maiores potências, Rússia, estão envolvidos, né, em criar, né, esse cérebro global que vai, né, comandar, né, digitalizar, né, praticamente a, a vida humana. E nesse contexto vai ser criado o quê? Uma ideia digital. Ou seja, eu preciso marcar um e-mail. Aí você tem que entrar na internet e dar o seu ID digital, que por enquanto não sabemos como é que vai ser isso. Pode ser pela íris, pode ser pela digital, enfim, mas vai ser criada uma ID digital a nível global. Então, cada cidadão mundial vai ter o quê? Uma identidade digital. E isso, não, eu quero médico. Você vai ter que entrar na internet para marcar o seu médico. Ah, eu tenho que resolver um problema. Por exemplo, hoje em dia, aqui no Brasil mesmo, tem um blog ponto BR. O que é isso? Você quer resolver algum problema, você tem que ter uma identificação. Ali o identidade enquanto blog é uma identidade digital. Só que ainda é um princípio, é um protótipo. Ele vai evoluir para algo muito mais sofisticado, muito mais amplo, que envolva toda a sociedade mundial. Mas já tem isso, é a realidade no dia de hoje. Tem, tem. Carteira de trabalho digital, tem tudo digital hoje. Então, hoje em dia, por exemplo, você sai do teu emprego para pedir o seguro-desemprego, você não precisa mais no banco. Você pede você baixa lá a carteira digital, o teu número, e o dinheiro já cai direto na tua conta. Para você entender isso, né, que a digitalização da vida como um todo, ela está chegando. Esse perigo. O perigo é que essa ferramenta, né, esse poder, né, de interagir, né, de ter o domínio, né, sobre a vida do ser humano como um todo, a sua vida financeira, a sua vida, né, médica, a sua vida, enfim, todos os aspectos da nossa vida estejam lá. Quem tem o poder, né, de determinar as regras, né? Como é que agora essa sociedade agora ela vai interagir? Quais os direitos que vão ser dados à sociedade? Quais os direitos vão ser tirados, né, dessa sociedade que vai estar totalmente, né, dependente, né, de uma inteligência artificial global? Pois é, e aí? Porque como o pastor Raimundo falou, né, a inteligência artificial é criada pelo homem, desenvolvida pelo homem, né? Ela se molda daquele que programou ela. Então tem gente por trás disso. Isso aí são grandes empresas. E quem seria, né, beneficiado se desde o começo que o pastor está falando aqui sobre isso aqui, eu estou lembrando de algo bíblico, mas eu tenho certeza que aqui no estudo aqui a gente vai chegar, né? Quem vai ser beneficiado por isso? Quem é que vai estar por trás disso? Quais as consequências que isso terá, né? Então, fica aí, você que está assistindo esse vídeo ao vivo, ou você que não deu tempo vai assistir depois, vamos entrar agora numa parte muito importante, né, pastor? Isso. Então, as pessoas, né, nos dias de hoje, elas têm pouco conhecimento a respeito da história humana como um todo. Desde o princípio, sempre foi desejo de um pequeno grupo ou de algumas pessoas, ou uma pessoa ter o domínio, né, Uhum. sobre toda a humanidade. Você pode pensar que isso é teoria da conspiração, isso é ideia dos crentes, não, mas veja bem, se você analisar a história do Egito, qual era o projeto do Egito? Primeiro, o primeiro projeto, né, de domínio global foi a Código da Haia. Aí, quando isso foi declarado, isso veio de todos os outros, de todos os sultanos, né, todos os governos, né, que surgiram. Nós já primeiro a Torre de Babel, depois nós temos o Império Egípcio, né, que também o ideal, né, e interessante que muitas pessoas às vezes não prestam atenção, que Faraó, ele era considerado divino, ele era um deus. Então, assim, um homem se apresentar como Deus, não, já. Só o título que ele carrega,
Então, eles era considerado divino. Depois veio o Império Babilônico, também teve um o intento era ter domínio global. Depois o Império Medo-Persa, o grego, o romano, e o romano, então, não é? Os Césares, depois de algum tempo, eles se declararam divinos. Então, essa ideia de domínio global tem novidade, gente. Ela existe, é fato. É só você ver, estudar história, que essas pessoas entenderam ter um domínio global. E o domínio global, para você dominar, ter um domínio global, nós temos que entender uma coisa. Você tem que ter o domínio político, econômico e religioso. Uhum. Você tem que ter esses três aspectos. Né? E a Bíblia fala do nome, do número e da marca. Marca, poder religioso. Número, poder econômico. E nome, poder político. E de quem são esses três que a Bíblia fala? Que terá esse poder e influência sobre esses três elementos que você está falando? Será, não é? Aquele, não é, que é representado, né, pelo número 666. É um sistema, é um sistema. Você vai Isso é muito bom, né? isso é um Esse negócio de sistema, é 666. um sistema. Eu já vi tanta coisa com esse 666. O anticristo em si, eu acredito que seja realmente. Não tem como uma pessoa só, claro que vai ter uma pessoa de frente, mas é um sistema, né? É um sistema, é um sistema que está sendo Um moldado. sistema político que vai. É um sistema político, religioso, econômico que está sendo moldado. E esse sistema vai ser moldado através do quê? Através da internet. A inteligência artificial vai ser um instrumento para você implementar esse domínio global. Porque, olha, nem todos os outros impérios tinham o poder econômico, Uhum. tinha o poder político e tinha o poder religioso. Esses três. Mas tem um negócio que vai ser alcançado pela inteligência artificial, sendo que é o poder sobre a consciência das pessoas. Eita! Hum? É aí que eu acho que está a chave. É. Porque, veja bem, você não vai ser forçado. Ninguém vai te forçar, você vai escolher livremente. Por quê? Porque o sistema ele já está sendo montado para que você naturalmente, né, aceite a inteligência artificial como algo, não é, que é benéfico, vai produzir muitos benefícios, né, para a sociedade, mas que, por outro lado, a sociedade moderna está sendo moldada a um padrão, não é? A um padrão de comportamento, não é? Onde a religião, Deus, vida pós-morte, céu e inferno, toda essa realidade ela está sendo excluída, não é? É, da, digamos assim, da essência das pessoas. Né? Outro dia eu vi um vídeo no Facebook, aí, o camarada na rua, você é de Jesus? Não. Você é de Deus? Não, 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 não. Ou seja, a ideia hoje sendo introduzida na mente, na consciência das pessoas, é a ideia de mundo sem Deus. Deus é um fato que está sendo excluído, né, da sociedade humana. E que você tira Deus, e Nietzsche disse, né, que Deus está morto e nós o matamos, ele disse isso, a frase que ele disse no sentido de que as pessoas eram indiferentes a Deus. E a sociedade moderna, né, ela está corroborando uma frase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né, que hoje, pela sociedade moderna, Deus está morto. Então, você imagina, uma sociedade onde Deus está morto, onde Deus não tem mais relevância, não tem importância, ela pode ser, não é, digamos assim, dominada, não é, por qualquer tipo, não é, de conhecimento ou de promessa, né, que para a gente, né, uma esperança de realização plena aqui na Terra. E esse Sim. sistema, ele justamente ele vai, olha, com a tecnologia, né, com o conhecimento, o homem vai fazer o quê? Vai construir aqui um governo aqui na Terra, né, uma torre de Babel moderna, tecnologia, você vai ter tudo. Você vai ter tudo na sua mão, deixa eu ver se você só quer clicar no botãozinho. Aí a decisão vai estar tão perto, um clique. Clique. Então, olha que interessante também, né? Quando a humanidade peca, né? Aí eles fazem ali aquela torre, né? A Torre de Babel, né? Então, o início da humanidade pecaminosa foi com isso. Aí, quando o pastor está falando, eu estou pensando nisso. E o final também será assim, né? Alguém vai se levantar, vai querer unir as coisas, vai oferecer uma falsa paz. E por que ele faz tudo isso? Olhando para o que nós temos pelo menos até hoje e para o que está por vir, eu não vejo
Eu não vejo possibilidade de um anticristo exercer aquilo que a Bíblia diz que ele vai exercer sem inteligência artificial. Sim. Se nós percebemos bem, veja bem, Desculpa te contar, pastor, mas olha só, isso aqui não é esses fanáticos que ficam aí, vai ser um novo Papa. Vai ser, não é uma coisa lógica, uma coisa bíblica. isso. E por quê? Porque a inteligência artificial, um cérebro global, ele vai ter atributos que vão imitar, não é, a divindade. Por exemplo, o Big Data, ele imita o quê? A onisciência. O Big Data não é mais um aprendizado contínuo. Ou seja, uma inteligência artificial, né, que é um cérebro global, ele vai ter compõe todo conhecimento científico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico, né, conhecimento social. Ele vai ter um conhecimento, né, onde concentrado, né, isso, e, por exemplo, uma inteligência artificial hoje tem que fazer um perfil psicológico social, né, de qualquer ser humano. E essa inteligência artificial, né, quando ela estiver implementada, ela vai ser quase que onisciente. Ela vai ter todo o conhecimento, né, humano possível em si. Onipresença também dos satélites, através dos computadores, através dos celulares. Quando você entra dentro do ônibus, ou você entra dentro do metrô, o que você vê? Ó, todo mundo ali, né, assim. Isso é o quê? Ela vai ser Quase, onisciente, quase onisciente, ela vai ter todo o conhecimento de toda a humanidade, quase ela vai ser quase onipresente, porque ela vai estar presente, já está, inclusive, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém consegue esse poder só através da inteligência artificial. onipotência social, controle. Onde é que está o seu dinheiro nos dias de hoje? É onde? E você achando aí que não, eu acho que inteligência artificial, mas a inteligência artificial não mexe com a sua vida. Hoje precisa de dinheiro é número, né? Não existe dinheiro físico. Eu acredito que em pouco tempo não vai existir Dinheiro mesmo. físico vai deixar de existir. Então, já tem um controle das finanças, das pessoas, de toda a sua. Mas hoje em dia, quando algum banco, né, quer informações sobre você, o que é que ele faz? Ele dá o seu CPF. Com o seu CPF já vem. Nome da sua mãe, do seu pai, seu endereço, vem tudo. Todas as informações do cara estão lá. Tudo tá lá. Então, assim, todas essas informações estão guardadas em data center em algum lugar, né? Lá nos Estados Unidos, na Europa, mas tem lá. Né? Então, tem um local hoje em dia que centraliza todas essas informações. Cada post que a gente faz no Facebook, cada palavra, né? Cada ideia, cada pensamento está lá registrado. Então, tem-se um perfil psicológico, social, religioso, político, ou seja, de todos aqueles que interagem, né, com a inteligência artificial. Né, como a gente chegou no futuro, isso é um dos sinais alarmantes de que estamos nos últimos dias, gente. Jesus está voltando. O meu celular, ele sabe meu gosto, ele sabe meu time, ele sabe minha religião, ele sabe tudo sobre mim. Sim. Né? Com certeza. Olha, estamos vivendo que mesmo. Então, sabemos como fazer, né? Gênesis 3,15 foi a promessa lá no Éden, sabemos como Deus. E qual é a ideia aqui? Qual é a ideia ali que foi implantada, né? E aí eu volto ao princípio. Qual é a ideia? É domínio. Porque quando você sugestiona, por exemplo, se eu tenho uma ideia e eu sugestiono essa ideia para você, você aceita essa ideia, eu tenho domínio sobre você. Por isso que aconteceu no Gênesis. O homem que era livre, né, para tomar suas decisões, né, para amar a Deus, ou, enfim, ele era livre. Naquele momento em que ele aceitou a sugestão da serpente, ele então se tornou o quê? Sujeitos a tudo isso. A, 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 a serpente, ao seu domínio. E o sereis como Deus, a promessa foi o seguinte: olha, você sereis como Deus, ou serão como Deus, no sentido de que você vai construir o seu próprio futuro, a sua própria realidade. Você vai criar a sua lei moral, você não vai longe, você vai entender que longe. Você agora, ao invés de morrer, você vai criar a sua realidade conforme o que você achar, né, que deve ser. Essa foi a promessa mentirosa de Gênesis, né? Porque na realidade nós vemos a história da humanidade foi justamente o oposto. A mesma verdade, né? Nós temos que não cultivar, né, de pecado e destruição. E imagem que fala, Apocalipse 3,15. Vamos, Apocalipse 3,15, viu? 3, né? Gente, estou aqui no celular, hein? É, 3,15. é Gênesis ou Apocalipse? Apocalipse 3,15. É isso mesmo? É.
Será que não? Acho que colocamos aqui o texto. Deixa eu ver se é o 3.5. 3. Eu- Ah, eu acho que é 13. 13, 15. Isso, Isso mesmo. 13. É no livro, gente, tá? Perdoa, gente. Ai, isso aqui a Bíblia é tão tremenda, né? Quer que eu leia? Pode ler. Pode ler? E foi-lhe Isso aí. concedido que desse espírito a imagem da besta, que desse, perdão, o espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Gente, detalhes que a gente não percebe. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A diferença da imagem da besta para a imagem de Nabucodonosor. A imagem da besta, ela vai falar, vai ser concedido, É. né? Que o anticristo, ele dê espírito a essa imagem em que essa imagem fale. Olha, deixa o pastor comentar mais sobre isso aí. Que coisa fantástica. No momento em que foi-me concedido comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. Essa é a conversão. NVI. Os Isso, espíritos. fôlego, isso. Mas é importante deixar isso claro, né? Porque espírito aqui é no sentido de fôlego. Isso. Não é o espírito no sentido de uma. Dessa imagem ter um espírito no sentido. De ver, né? Isso. De ser, né? É como se colocasse alma dentro. Não, a ideia não é essa. Ela vai falar. Ela vai falar. O fôlego aqui, a ideia é essa, né? Isso aí. Então, nós vemos aqui, isso aconteceu lá, não é, em Babilônia, né, quando foi criada uma estátua, e essa estátua ela representava o quê? Ela representava no Império Babilônico. E ela representava quem? Quem é que encarnava? Quem é que representava na sua essência o Império Babilônico? É, Era Nabucodonosor. Então, aquela estátua era uma representação do Império e uma representação do rei, né? Ou do feio, né? Do rei. um rei que queria ser um governante mundial. Eles falam que isso não é novidade, está nas escrituras sagradas. Só que na estátua moderna, ela tem uma coisa que vai permitir que ela faça aquilo. A inteligência artificial. Gente, nós já temos agora robôs, não é? Trabalhando nas casas, robôs fazendo os afazeres domésticos. Nós temos robôs, não é? Robôs de tarefa doméstica, nós temos robôs, por incrível que pareça, tem pessoas que estão em casa com robôs sexuais que interagem, né, com aquele que compra o robô. Você duvida de que em algum pouco de tempo vai poder ser projetado um holograma, não é, nos céus, e através desse holograma, não é, essa imagem falar? Você duvida disso? Na realidade, que hoje em dia acontece em pequena escala, acontece, os hologramas acontecem. E o que impediria de ser construído, né, um robô gigante, ou um robô, não é, que fosse representação, né, de todo esse sistema, e esse robô, né, alimentado pela IA, né, que seria, nesse caso, o fôlego, né, esse robô ele pudesse falar. É. E através, né, de mecanismo, né, de controle, nós vemos hoje em dia que, se você for pesquisar na internet, você vai ver aqueles cachorros policiais munidos, né, de armas em potencial. Nós temos hoje em dia cachorros policiais. Meu Deus. Eles filmam, eles interagem, não é? E os sinais das drones, também vigiam, né? Eles tiram uma vantagem, onde os drones, né? Eles vigiam, eles monitoram, né, a sociedade como um todo. Então, essa ideia, né, de uma imagem, né, que fala, né, e que ela é capaz, né, de tirar a vida das pessoas, isso não é uma realidade utópica, não, uma coisa assim absurda, é algo que está dentro da realidade, em que nós estamos vendo no dia que o Brasil, não é? E a liberdade de pensamento, né? E muitas vezes você a liberdade de pensamento no Brasil está sendo cerceada, né? E em outros países, por exemplo, nos países árabes, você tem certas palavras que você não pode proferir. O controle social, gente, sempre existiu e sempre vai existir. Só que, através da tecnologia, ele vai alcançar um nível a ponto de controlar não só a sua religião, o seu dinheiro, mas controlar a sua consciência. Vai determinar em quem você
deve acreditar em quem você crê, vai interferir na tua religião, vai interferir na tua vida como um todo. Vai mudar, né, todos os teus parâmetros, né, que você até então tinha, e criar parâmetros novos. Essa é a ideia que está sendo. É uma nova civilização, é um novo modelo de sociedade, não é? Não mais igual aos modelos de sociedade antigamente, né? A ideia é produzir mini robôs, entendeu? Mini robôs. Vão seguir um padrão de comportamento, um padrão de vida, né? E quem estiver fora desse padrão de comportamento, desse padrão de vida, ele vai ser excluído da sociedade. Essa é uma experiência na China, isso é realidade na China. Em outros países, como os países árabes também, é uma realidade. Então, não é algo utópico, não é algo que você já os pastores estão viajando, não. Então, não, é uma realidade. Se você pesquisar, você vai descobrir que isso está acontecendo agora, nos dias de 2025. E é claro que isso são coisas que, além de ser feito a longo prazo, também são feitos em sigilo, né? Uhum. Não é uma coisa que você vê muito, né? Ouve muito falar. Mas então, pastor, essa questão, então, vai ser uma crucial no uso da inteligência artificial, da tecnologia, né? Nos cumprimentos finais, né? Nos cumprimentos escatológicos, Sim, nas últimas coisas, né? E a inteligência artificial será uma ferramenta muito utilizada pelo o governante mundial, que será o anticristo, né? sim, verdade. É a ferramenta, porque isso é uma ferramenta que vai dar ele conhecimento, não é quase que onisciente, né? Ele vai poder estar presente. Por exemplo, aqui, nós aqui estamos presentes em vários lugares agora ao mesmo tempo, né? Imagine, né, um governante, né, a nível mundial, ele vai ser quase que onipresente, né, a nível de mundo todo. Então, você pode pensar, mas é uma pessoa? Não, gente, não é uma pessoa, é um sistema. A pessoa que vai estar à frente de tudo isso, né, realmente vai ser uma pessoa, mas ele vai estar amparado, né, por trás dele tem todo um sistema político, um sistema religioso, um sistema econômico e um sistema onde o objetivo é dominar as nossas consciências. É, É mudar, né, a nossa mente para que nós deixamos de acreditar, não é, que o ser humano ele é uma raça, a humanidade é uma raça decaída. De deixar de acreditar, não é, que o pecado é uma realidade, que o inferno é uma realidade, que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. A ideia central desse sistema é destravar Jesus Cristo, né, do lugar em que ele ocupa na sociedade nos dias atuais. Qual o lugar que Jesus ocupa na sociedade atual, né? Ou ocupava, né, até um tempo atrás, né? De Senhor e Salvador como esperança da humanidade. A ideia é tirar o foco, né, de Jesus e colocar o foco agora o quê? Não, né? Em um sistema tecnológico, né, que vai produzir paz, que vai produzir segurança, vai produzir esperança, vai produzir, né, um futuro que na Terra, lá na Arábia Saudita, já está sendo produzido, construindo uma cidade do futuro, uma cidade inteligente. Muitas vezes está sendo construída uma cidade inteligente, totalmente digitalizada, totalmente digital. Agora eu te pergunto, quem é que vai habitar numa cidade dessa? pois é. Então, mas, pastor, o que a gente tem que fazer? O que a gente sempre fez, continuar tendo a nossa vida, né, com Cristo, a nossa vida espiritual, e continuar pregando o Evangelho. E use essa ferramenta, não tenha medo, use a ferramenta de maneira sensata, de maneira prudente, de maneira sábia, use essa ferramenta, né, para levar conhecimento, para despertar outras pessoas, para falar que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Salvador, para falar que Jesus, né, é o caminho, a verdade e a vida. É isso que nós devemos fazer. E o futuro? O futuro vai acontecer, não precisa ficar com alarmismo ou desesperado, não. O futuro, deixe que o futuro ele vai acontecer. Por enquanto, são possibilidades. Nós estamos tratando aqui, eu quero deixar bem claro, de possibilidades. Né? Não, isso não quer dizer que é exatamente o que eu estou falando aqui, o que nós estamos falando, vai acontecer, né? Mas, todos os indícios, né, e eu apresentei aqui argumentos, né, bem razoáveis, né, para que você possa também chegar à mesma conclusão que nós estamos chegando. Mas não vamos aqui criar alarmismos, desespero, colocar, né, teorias da conspiração na mente das pessoas. Mas eu gostaria que você abrisse os seus olhos e começasse a ver a realidade que está ao nosso redor de uma ótica diferente. Com uma ótica, né, voltada, né, segundo as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras
embora não seja de maneira direta, mas de maneira indireta, não é? Ela aponta que toda essa realidade que está se formando, não é? Ao nosso derredor. Nós estamos aí com um voto eletrônico. Onde é que você imaginaria que em algum tempo os nossos governantes seriam escolhidos, né, com um tocar de uma tecla? Isso fica bem evidente que conforme os tempos passam, mais nós somos envolvidos pela tecnologia e, como o pastor falou aqui novamente, né, é bom a gente frisar isso. Uma boa hermenêutica bíblica, para você entender que a Bíblia, você vai ler muitas coisas na Bíblia que são de outra cultura, outra época. E os textos escatológicos são revelações dadas a pessoas de 1000 anos atrás, né? E que vão acontecer, e até mais do que isso, né? Mas que vão acontecer futuramente. Olha, teve pessoas na Bíblia que tiveram revelações que não se cumpriram ainda no nosso século, né? Sim. Então, até lá, muita coisa ainda vai ser revelada, né? E a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Procurar entender que a tecnologia, né, tudo que está acontecendo ao nosso redor e as coisas que vão sempre acontecendo, que são para o nosso bem, dá para a gente usar por bem, como o pastor Raimundo falou, mas que nós precisamos entender que isso aqui é uma ferramenta que ela tem um propósito maior por trás disso, né? E se por isso tem conselhos que eu falaria aqui, eu terminaria falando assim, olha, use a inteligência artificial, não seja usado por ela. Use a inteligência artificial, e seja usado por ela. O Papo de Crente também é a dica, tá? Fica essa dica aí para você. Boa, Diácono Jonathan Cadiz, não é? Olha, vamos pensar no próximo assunto, não vamos deixar você muito tempo mais Verdade. sem vídeo, tá sem esse papo tão bom, essa conversa. Passamos aí por alguns problemas, tivemos que resolver, mas estamos aí e já vamos pensar no próximo tema, tá? Não perca, acompanhe as nossas redes sociais que a gente vai divulgar, tá? Quais serão as próximas conversas. Muito bom ter você com a gente. E, Pastor Raimundo, faça aí as considerações finais, Meu amigo, queria te agradecer, né? por participação. Você sempre abrilhanta aqui o nosso Papo de, né, Papo de Crente. Papo de Crente mesmo, né? E o bom é isso, né? Da inteligência artificial. O nosso Papo de Crente, né? Mas falando, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, de coisas atuais, temas, né, que fazem parte da nossa realidade. E nós não, aqui não, nosso objetivo não é sensacionalismo, mas é fazer você pensar, fazer você raciocinar, né, à luz das escrituras, à luz da teologia. São fatos, né, que fazem parte da nossa vida. Use a inteligência artificial, use com bom senso, mas acima de tudo, mantenha a sua comunhão com Deus, através da leitura das escrituras sagradas, através da oração, né? Através, né, da sua participação, né, no local, na sua congregação, onde você exerce ali a sua função ministerial. Enfim, a vida, né, espiritual, a sua vida espiritual, não, ela não vai sofrer mudanças. Isso aqui é apenas uma ferramenta, né, que vai ajudar você, de repente, né, a pesquisar, né, lá um tema que talvez você tivesse pesquisado no livro, porque antigamente a gente pesquisava no livro. Né? E às vezes a pessoa não tinha um livro. Então, se não tinha um livro, não tinha onde pesquisar. Mas agora não, você pode pesquisar aqui, ó, né? Você pode pesquisar no seu celular e ali você vai ter um contexto histórico, né? Porque, por exemplo, o ChatGPT ele pode dar um contexto histórico, né, por exemplo, de um versículo que lá por exemplo, de 1 Crônicas, que você, em que época aconteceu, né? Por que aquilo aconteceu? Como aconteceu, né? E o que aquilo significa a alguém daquela época, né? Por exemplo, não é? Vamos aqui, a proibição, né? De comer certos tipos de alimentos, né? Que eram considerados impuros, né? Muitas pessoas ficam em dúvida por que aquilo aconteceu, mas quando você pesquisa lá, né? Você vai ter a resposta, né? Que é relacionado, né? Aquele momento, aquela época, né? Então você vai ter uma visão diferenciada, né? Porque você foi num contexto histórico das escrituras sagradas. E a inteligência artificial vai te ajudar nessa parte. Fato que antigamente você alcançava isso através de livros, mas hoje você pode alcançar isso através do seu celular. Então use, né, com inteligência, não artificial, use a sua própria inteligência. A inteligência daqui é artificial, mas a sua não. E fica aqui nossos agradecimentos, fique na paz, Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo Papo de Crente. Papo de Crente, um abração. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. paz.